Vou nem demorar nada, absolutamente nada, para convocar Josias de Souza, que já está aqui com a gente. Bom dia, Josias. Boa segunda-feira. Boa segunda de carnaval. Tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Bom dia para você, bom dia para a nossa plateia. Vamos lá, carnavalizaram a política, politizaram o carnaval, misturou-se tudo, né, Mauro? Misturou-se tudo, as redes sociais em polvorosa, o mundo político em polvorosa, mas tudo mais ou menos dentro do script. A gente vai analisar tudo para você. Vamos começar contando um pouco de como foi o desfile de ontem da Acadêmicos de Niterói. Foi a primeira escola a desfilar. Acadêmicos de Niterói fez sua estreia na principal divisão do Carnaval Carioca. E, bom, a escola já tinha anunciado fazer toda a homenagem ao presidente Lula e algumas surpresas. A Acadêmicos de Niterói ironizou muito o bolsonarismo, trouxe ali muitos elementos durante o desfile dela de programas sociais petistas. O presidente Lula esteve na Marquês de Sapucaí, acompanhou o desfile da escola e das outras escolas que vieram em seguida também. Num determinado momento ele desceu até a avenida para beijar o pavilhão da escola. E você está vendo aí o presidente, né, no camarote, teve um momento que ele desceu até a avenida. Ao longo de 79 minutos, a escola de samba narrou desde a infância pobre do presidente Lula no Agreste de Pernambuco até a sua terceira eleição como presidente da República. Artistas globais interpretaram aí personagens importantes da vida de Lula. Por exemplo, o Paulo Vieira foi quem interpretou Lula numa determinada fase da vida. A Dira Paz interpretou a Dona Lindu, a mãe do presidente. E a Juliana Baroni interpretou a ex-primeira-dama Marisa Letícia. O último carro trouxe, você está vendo aí o Paulo Vieira, né, interpretando o Lula, principalmente na fase de sindicalista. Teve um boneco gigante do Lula no último carro, que era o carro onde, teoricamente, a primeira-dama Janja iria desfilar, mas ela acabou não desfilando. Preferiu ficar no camarote. O presidente, como a gente falou, ele desceu a pista para beijar o pavilhão da escola. Junto dele estava o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E quem substituiu a primeira-dama foi a cantora Fafá de Belém. A Rosângela da Silva, Janja, não entrou na avenida, acompanhou a festa no camarote da Prefeitura Carioca. Daqui a pouco a gente também traz a informação da Mônica Bergamo, que diz que Janja chegou a ser pressionada a desistir e já tinha tomado a decisão de não desfilar. Já na quinta-feira, apenas não comunicou para não desestimular a escola. Também não houve nenhuma participação de ministros do governo. E agora, chamou muito a atenção a provocação que foi feita a adversários políticos de Lula. Um palhaço preso com uma tornozeleira danificada, evidentemente ironizou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também, no carro abre alas, aparece caracterizado como um palhaço. Também no carro abre alas aparece a figura do ex-presidente Michel Temer como tirando a faixa presidencial de uma pessoa que estaria ali simbolizando a figura da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí você está vendo, você viu ali a imagem do palhaço, né, vestido de presidiário, aí a imagem do último carro com uma escultura gigante do presidente Lula. No carro abre alas, esse palhaço, né, que vinha caracterizado como Bozo, fazia arminhas com a mão, fazia flexões de braço. E o ex-presidente também apareceu em meio a cruzes com o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Mais de 700 mil pessoas que morreram. Esses foram os principais destaques da escola, né? Foi isso que chamou muito a atenção, ou seja, houve toda ali um elogio ao presidente Lula, que era o grande homenageado pela escola.
A escola também trouxe alguns elementos ali das políticas públicas que o Lula foi lançando ao longo da carreira política dele, né? Programas sociais, por exemplo, como Bolsa Família, ProUni, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, foram elementos que apareceram no desfile. O número 13, que é o número de urna do PT, não apareceu no desfile, mas existe uma menção indireta ao número 13 no samba enredo. A taxação de bilionários foi celebrada na Avenida, quase que no final do desfile a escola comemora a decisão do governo de isentar os mais pobres do pagamento do imposto de renda e taxar os mais ricos. Nas fantasias, cédulas de dinheiro e cartolas de banqueiros eram retratadas. Enfim, mais ou menos isso que a gente ressalta aqui para você sobre o desfile. Até aí, Josias, mais ou menos o esperado em termos daquilo que a gente pode pensar como uma homenagem a Lula. Agora, existe um componente ali de ridicularização dos adversários, né, Josias? O Lula não é o primeiro presidente a ser exaltado no carnaval, né? A diferença é que, quando viraram enredo de escola de samba, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek estavam mortos, né? Debaixo de 7 palmos de terra e não em cima de um palanque à reeleição, né? E não há nenhuma dúvida de que a Acadêmicos de Niterói antecipou em 6 meses a propaganda eleitoral. Não há dúvida quanto a isso. A escola presenteou o Lula com um samba que vale por muitos comícios. A Sapucaí virou um palanque. Agora, sempre se poderá alegar, junto à Justiça Eleitoral, que a escola de samba se manteve ali na fronteira que separa uma manifestação cultural do crime eleitoral, né? Então, a letra do samba glorifica o Lula e enaltece a agenda reeleitoral dele, mas não pede voto. Um dos versos do samba fala sobre 13 noites e 13 dias, mas aí está tratando só da migração do Lula e da família dele, dos fundões de Pernambuco para São Paulo. Não é uma menção ao número que identifica o PT na urna eletrônica, né? O PT não foi mencionado. O refrão com o slogan de todas as campanhas do Lula é manifestação cultural, não eleitoral. Quer dizer, sempre vai haver uma brecha para contra-argumentação em relação às representações que já foram feitas e ainda serão feitas pela oposição na Justiça Eleitoral. E essa esculhambação dos rivais do Lula, Bolsonaro, Michel Temer, a escola pode argumentar que, nesse ponto, o samba pode ser visto até como um retorno às raízes tradicionais do carnaval. O carnaval se presta mais à crítica do que à exaltação de personalidades, né? Então, evidentemente, houve um comício, a Sapucaí foi transformada em palanque. Agora, a tendência de ficar nisso é muito grande, Mauro, porque foram tomadas essas precauções que separam a alegada manifestação cultural do crime eleitoral, né? Propaganda antecipada é crime. Pelas regras da Justiça Eleitoral, a propaganda da campanha à reeleição só vai ser liberada em agosto. Nós estamos em fevereiro. Então, seria um crime em tese. Mas já houve um pedido da oposição para que esse desfile fosse obstruído, e o TSE disse: olha, não aconteceu ainda, não há censura prévia no Brasil, não se pode censurar uma escola que está desfilando ali o enredo que escolheu como tema do seu carnaval, né? Agora, os ministros do TSE, todos, unanimemente votaram pela liberação do desfile, mas todos fizeram lá observações sobre o risco que a escola, que a campanha do Lula, o próprio Lula, corriam se a coisa descambasse para uma propaganda mais escrachada. Agora, foram tomados ali alguns cuidados, quer me parecer, e vai ficar nisso, Mauro.